Você e sua irmã caçula começam a ser perseguidas pelo pior de seus pesadelos materializado no mundo real e que agora quer se alimentar de todos os seus medos. O que você faria nessa situação? Olá, eu sou Dom Patino e vou anatomizar a história de Boogeyman, Seu Medo é Real, filme de 2023. E, além de resumir o filme, vou te ensinar anatomia enquanto assiste a esse filme de terror. Da hora, né? Dito isto, vamos anatomizar cada personagem que é sugado até a alma por aqui. Então já deixa seu like nesse vídeo e se inscreva caso ainda não for inscrito, ou se não, o bicho papão vai te pegar. Agradeço por sua presença e vamos começar. O filme se inicia dentro de um quarto com uma criança em seu berço, quando ela escuta seu pai lhe chamando através da porta do armário. Acontece que no mesmo momento, a voz que deveria ser de seu pai começa a atormentá-la, nos revelando entre as sombras uma silhueta bizarra. Ela começa a se aproximar da menininha e pelo silenciar de seus gritos e esta mancha na fotografia, nada de bom aconteceu com ela. Acompanhamos então Sadie, nossa personagem principal, que está escolhendo uma roupa para ir à escola, e pela expressão triste em seu rosto, esta roupa não era sua, e quando ela sai do closet, vemos que este vestido era de sua mãe, tendo em vista que a pintura retrata sua própria família, e sua mãe quem devia acostumar a usar este vestido, e provavelmente ela veio a falecer recentemente. Não diz isso não. Após isso, conhecemos a pequena Sawyer, irmã caçula de Sadie, que levanta com medo de algo em seu armário, mas quando ela joga o foco de luz, não havia nada. Além das duas, conhecemos o Dr. Will Harper, psicólogo e pai das meninas, que estava em uma consulta com uma paciente, mas precisou encerrar mais cedo, pois precisava levar suas filhas para a escola. Antes de sair, o Will vê Sadie com o vestido de sua falecida esposa e diz que ela ficou linda com a roupa. Ao chegar na escola, algumas pessoas dão os pêsames para Sadie sob sua mãe, além de inclusive receber um pequeno presente, que parece ter passado da validade pelo visto. Sadie encontra com sua amiga Bethany, que começa a trocar uma ideia com ela, mas logo chegam algumas garotas e começam a falar sobre o vestido de sua mãe, e quando Sadie xinga Natalie, ela a empurra contra o armário, que faz com que o alimento estragado estoure sobre o seu vestido, e essa cara de pau ainda faz questão de rir da situação. Vá se fuder! Após isso, Sadie vai embora, mas antes de chegar em casa, seu pai recebe uma visita de uma pessoa um tanto quanto abalada, dizendo se chamar Lester. O Dr. Will começa a conversar com ele e nota a estranheza do homem em relação à porta do armário aberta, que a fecha prontamente. Após isso, o Will começa a gravar a consulta e Lester diz que está sendo acusado de ter finalizado seus próprios filhos, mesmo dizendo que não foi o causador disso tudo e que só procurou o doutor por saber da ida de sua esposa em um acidente de carro reportada em um jornal. Lester conta que sua filha primogênita foi de base por morte súbita e que seus dois outros filhos foram um ano depois do outro, dizendo que aquilo sugou a vida delas e que ele só o viu uma vez, logo antes de fraturar a cervical de sua filha. Acontece que Lester diz que antes do acontecido ele pensava ser só uma brincadeira das crianças, inclusive com a mais velha desenhando para ele, onde, pela cara de Will, é algo realmente assustador. Mas o que ele também repara é na mancha vermelha no canto superior direito do papel, perguntando o que seria isso desenhado no mesmo. É a coisa que vai atrás dos seus filhos quando você não tá prestando atenção. Após isso, Lester questiona se o doutor acredita nele, que o diz que sim, mas que precisava ir ao banheiro. Acontece que o Will liga para as autoridades e não percebe que Lester conseguiu subir até o segundo andar. Ele parou na frente de Sadie e, como ela escutou barulhos vindo do outro cômodo, nota uma poça de tinta ao chão. E quando ela entra no ateliê de sua mãe, percebe que tudo estava revirado, inclusive com o quadro feito por sua própria mãe rasgado ao meio. Acontece que não dá nem tempo para se lamentar, pois ela escuta algo bizarro dentro do closet. E ao entrar, ela não nota Lester atrás dela, e quando seu pai chega para ajudar, os dois percebem o mesmo em
machucado sobre a porta. Após isso, Sawyer chega em casa com as autoridades no local, com o Dr. Will relatando o caso para a detetive. Acontece que Sadie conta que antes de encontrarem Lester, ela escutou um barulho de 2 seres distintos, mas aparentemente esse detalhe não dá em nada. Ao anoitecer, Will se despede de Sawyer, mas ela pede para que ele confira embaixo de sua cama e dentro do armário, e como ele não encontra nada, fecha a porta e a deixa descansar. No quarto de Sadie, ela nota uma estranha mancha em seu teto, e Sadie comenta que às vezes fica pensando que sua mãe a qualquer hora vai aparecer pela porta, e que todo dia sente um peso no seu corpo. Acontece que o seu pai a interrompe dizendo que ela deveria contar essas coisas para a doutora, mas Sadie diz que queria mesmo contar era pro seu pai, que encerra o assunto com ela, e antes de dormir, encontra o vestido de sua esposa dentro da máquina de lavar. Acontece que dentro do quarto de Sawyer, ela se levanta com um barulho da porta e... um bichão esquisito se arrasta para debaixo de sua cama, e quando a pequenina se abaixa para olhar, começa a escutar os arrastos e joga o foco de luz. Nesse momento, Sadie tenta de certa forma se comunicar com sua mãe, mas sua irmã chega na sua porta dizendo que tem algo em seu quarto, além de ter machucado o seu rosto. E como o seu dente estava prestes a cair, Sadie aproveita para fazer o velho truque da porta com fio dental, mas antes que ela pudesse começar... elas percebem que algo realmente estranho aconteceu, e elas decidem passar a noite juntas, o que é bem fofinho por sinal, mesmo tendo acontecido umas bizarrices antes. Mas, dentro do armário, barulhos estranhos ecoam, simulando a voz de sua mãe, e já se alimenta do dente de Sawyer. No dia seguinte, Sadie e sua irmã vão até a consulta com a doutora, dizendo que começaram a ver coisas estranhas logo após o acontecido com Lester, e a doutora decide usar uma estratégia para auxiliar no controle do medo de Sawyer. A luz começa a piscar cada vez mais lento, mas o problema é que algo realmente começa a mover as roupas do armário, e Sawyer começa a ver o próprio bichão se aproximando pelo teto. Mas antes que ele possa almoçar a pequenina, a doutora liga as luzes e percebe que ela inclusive deixou escapar um pouquinho na sua roupa de tanto medo. Após isso, Will pega as meninas e pede desculpas às garotas, dizendo que não devia ter deixado aquele homem ter entrado em sua casa. Sadie então começa a pesquisar sobre Lester, mas prefere parar no momento e ir ver como está a sua irmãzinha, e começa a conversar com ela, mas quando Sawyer se levanta, percebe que está sozinha em seu quarto. Na realidade, Sadie foi para o escritório de seu pai e encontrou o gravador com a sessão de Lester, e ela o coloca para reproduzir. Enquanto escuta a gravação, Sadie encontra o caderno de Lester e começa a passar o grafite do lápis sob o papel para revelar o desenho, ao mesmo tempo em que Sawyer entra no quarto de sua irmã e começa a escutar o demo pelo corredor, e escuta a voz de sua mãe cantando ao final da escada, e Sawyer joga a luz para a frente do corredor. E no momento em que o bicho quebra a luminária, Sadie decifra o desenho feito pela filha de Lester, além de escutar o restante da gravação do paciente, ao mesmo tempo em que o bicho aparece atrás de Sawyer. Filha da mãe! Após Sadie secar o gravador, a luz se apaga em sua frente e começa a gotejar, e Sawyer chega batendo em sua irmã pensando ter sido ela quem te assustou, mas logo observa o desenho no papel e diz ser o mesmo que ela está vendo. No dia seguinte na escola, Sadie começa a conversar com Bethany e pede uma carona até a casa de Lester, onde Sadie decide entrar pela porta dos fundos que estava toda destruída. Dentro da casa, ela começa a conversar com Bethany pelo celular e escuta um flash de luz no cômodo principal, revelando para ela o armário e paredes da casa lotados com aquela mancha estranha vista em seu próprio quarto. Sadie então sobe no andar de cima, vendo que a infestação está pior por lá, e percebemos que aquela menininha do início do filme era uma das filhas de Lester. Nesse momento, Sadie encontra algumas revelações de fotos escuras na parede, e no momento em que abre a porta, a Polaroid retira uma fotografia dela, revelando
observando uma mulher no fundo, sendo esta mulher Rita, esposa de Lester. Sadie mostra o desenho para Rita a fim de descobrir alguma coisa, pois sua irmã o viu, e Rita diz que o monstro deve estar com elas agora, pois ele vai atrás dos tristes, vulneráveis e que o segue para onde forem. Rita também conta que suas crianças a chamavam de bicho-papão. Ela comenta que não acreditou nelas, mas que descobriu da pior maneira, além de falar que o monstro inclusive consegue falar que nem as pessoas próximas, como a mãe de Sadie. Rita diz que ele precisa da escuridão para se esconder, dizendo, enquanto acende as velas, que o fogo foi a primeira coisa que o homem criou para enxergar na noite, dando a entender que essa criatura tem uma idade extremamente antiga. Rita então diz para Sadie não se virar, pois ele está exatamente atrás dela, e de fato podemos vê-lo se mexendo bem aqui. Rita então sai metendo bala e Sadie sai andando da casa pensando em Rita estar louca. Após isso, Sadie retorna para casa e começa a gritar com sua irmã dizendo que o monstro não existe e fecha a porta na cara dela. Acontece que ela acorda desse pesadelo tossindo bastante e já escuta algo do lado de fora, pedindo para Sawyer ficar no quarto. Eu falei que ele existia. Eu também. Sadie, com mais coragem que eu, entra no ateliê de sua mãe todo vazio, e no mesmo local em que encontrou Lester, seu pai sai de lá de dentro com uma caixa, dizendo que não deviam mais estar com as coisas de sua mãe. O Will então prefere evitar de conversar e diz que Sadie pode ficar com o que quiser, mas precisa colocá-las no porão. Sadie então vai até lá e começa a observar os objetos dela, até mesmo um cigarro usado ela decide guardar, escrevendo em todas as caixas para tomar cuidado, mas uma delas a chama a atenção por serem os itens pessoais de sua mãe, em que ela encontra uma gravação dela cantando para Sadie ainda bebê no colo. Ela então tenta mais uma vez se comunicar com sua mãe, pedindo para que ela incline a chama para a esquerda, e no mesmo momento Sadie escuta a voz dela ao fundo e enxerga uma silhueta nas sombras idênticas à da sua mãe, mas ao acender a luz era somente o vestido. No dia seguinte na escola, Sadie está no banheiro assistindo novamente o vídeo e Bethany aparece para conversar com ela e combinam de fazerem algo juntas no fim de semana. Em casa, antes das amigas chegarem, o Will combina com Sawyer que a deixa jogar o tempo que quiser no PlayStation se deixar Sadie se divertir. As tais amigas então chegam na casa e ficam tão felizes de estarem lá, olha só. Sadie então pega os cigarros de sua mãe e entrega para as meninas se divertirem. Acontece que Sadie começa a passar realmente mal e arranca da própria boca o dente de sua irmã, mas as amigas aparecem para filmar o estado dela, e Natalie pede para olhar no armário que Lester foi de base. O problema é que as tais amigas prendem Sadie lá dentro, que dá de cara com um bichão do seu lado, e no momento em que a criatura começa a sair do escuro, elas abrem a porta e Sadie já lança aquele tapão merecido no rosto de Natalie, e após isso todas decidem ir embora, e é a vez de Sawyer presenciar através do escuro a criatura se aproximando lentamente atrás do sofá, utilizando da voz de Sadie, e quando ela se assusta com o som do jogo, vê a criatura bem na sua frente, que vai para cima dela e consegue a arremessar em cima da TV, mas felizmente ela não foi de base e acorda desesperada já no hospital, com um pequeno machucado em sua testa. Pelo menos nesse ponto, Sadie diz à sua irmã que finalmente acredita nela. Enquanto Sadie vai procurar pelo seu pai, recebe uma ligação de Rita, dizendo que sabe como acabar com a criatura, mas antes disso, ela encontra com seu pai. Ela então aproveita a oportunidade para dizer que realmente viu uma coisa no seu armário. O problema é que o Will fala que sentiu cheiro de drogas na casa, desconfiando de cara do que ela estava dizendo. Sem muitas escolhas, Sadie decide ir até a casa de Rita. Lá dentro, Rita mostra que preparou diversas armadilhas na casa, com cartuchos de balas acionados por molas. O pequeno problema é que Rita bate a cabeça de Sadie na madeira e a prende contra uma viga, a utilizando como isca para atrair o bichão. Ela apaga a luz e imediatamente a criatura começa a se esgueirar através do corredor, apagando as velas ao redor, e no momento em que ela ataca, acionam as armadilhas que trabucam sem dó a criatura. Rita então procura finalizar o serviço mandando mais 2 trabucadas nas costas do bichão, já pensando ter finalizado de fato a criatura.
Um dos tiros não acerta Sadie por pouco, mas acaba estourando o cano de água, que começa a molhar as velas ao chão. E, sem muito papo, a criatura meio que divide Rita em duas partes, ficando mais ou menos como mostra essa vista transversal do abdômen para vocês. Sadie então começa a correr e consegue jogar o foco de luz na escada, dando tempo para sair daquele lugar. Ela então recebe uma ligação de seu pai dizendo que acabou de chegar em casa. Sadie então começa a gritar, pedindo para o Will dar meia volta, mas como ele se vira de costas para a porta, a criatura consegue pegá-los. Sadie então consegue chegar em casa em 5 minutinhos e encontra sua irmãzinha escondida no armário sã e salva, pois usou o pisca-pisca para se proteger, dizendo que o seu pai foi levado para o porão. Sadie então pega um stick e vai até o porão enfrentar o seu nêmesis. Acontece que Sawyer decide ir junto para ajudar com alguma luz e derruba uma das caixas no chão, e logo à frente as duas encontram o bicho-papão com o seu pai, que o joga no chão e vai para cima das meninas, que jogam uma estante em cima delas, deixando Sawyer inconsciente. E, luxando sua própria articulação da mandíbula para aumentar o tamanho de sua boca, duas de suas mãos bizarras começam a sair para agarrar Sadie, e sua face verdadeira aparece e começa a devorá-la através de seu medo, sugando-a através de seus olhos, narinas, boca e orelhas. Mas antes que possa terminar o jantar, o Will consegue o perfurar 2 vezes no que parece ser o abdômen da criatura, mas é jogado contra um muro. O problema é que Sawyer corre até o seu pai e acaba arrebentando o pisca-pisca, deixando tudo no escuro, facilitando o trabalho para o bicho-papão. O Will então acende o isqueiro e, quando ia se levantar, acaba fraturando sua perna esquerda, no terço distal da tíbia e da fíbula, alguns dedos acima dos maléolos, o impedindo de continuar. Ele então pede desculpas para Sadie e a chama do isqueiro se apaga. O bichão então começa a se aproximar e, ao que parece, o espírito de sua mãe consegue se manifestar através das chamas, e Sawyer, no susto, aperta o spray que consegue afastar o bicho-papão, dando tempo de Sadie começar a afastar mais e mais. E quando o conteúdo do spray acaba, Sawyer derrama álcool sobre a criatura, dando um belo espetáculo de churrasco para a gente, inclusive queimando todas as raízes em volta de toda a casa, juntamente com todas as coisas de sua mãe, mas pondo um devido fim a esta criatura. Eles então conseguem sair de dentro da casa em chamas e, um tempo depois, o Will decide finalmente se abrir com a psicóloga, expondo os seus sentimentos sobre tudo para suas filhas, mostrando que agora estará mais presente em suas vidas. O filme então termina com Sadie retornando à sala da doutora, pois a ouviu chamando, e, escutando um som vindo do fundo do armário, ela decide fechá-lo de forma permanente de sua vida. Fala pessoal, esse foi Boogeyman, Seu Medo é Real. Essa é a primeira vez que vejo esse filme, e vou te falar que até achei divertido, pois a premissa de uma criatura antiga que se esgueira através das sombras e se alimenta do seu medo é bem bacana. Eu só gostaria que tivesse uma pitadinha a mais de medo, sabe? O que combinaria perfeitamente para o objetivo do filme. Mas e vocês? O que acharam do vídeo? Me digam nos comentários. Não se esqueça de dar aquele like mafioso e se inscrever no canal e ativar o sininho aqui do Dom Patino Filmes. Agradeço demais pela sua presença, fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo.